Olá, seja bem-vindos ao canal. Se não for inscrito, se inscreva e deixe seu like. Entenda o avanço dos casos da varíola dos macacos pelo mundo. Primeira ocorrência em seres humanos foi registrada na África, nos anos 70. A OMS declarou a doença como emergência de saúde global, neste sábado, dia 23 de julho de 2022. Em 1970, um menino de 9 anos foi o primeiro ser humano a ser diagnosticado com a varíola dos macacos. A criança vivia na República Democrática do Congo, na época Zaire. Desde então, a doença vem se espalhando pelo mundo. Neste sábado, 23 de julho, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou a varíola dos macacos como emergência de saúde global. Na prática, a decisão pode levar a um maior investimento no tratamento da doença e ao avanço na luta por vacinas que estão em falta. A varíola dos macacos é uma doença de pouca gravidade. O vírus é semelhante ao da varíola, erradicada desde 1980. 1970, primeiro caso detectado em humanos pela OMS. O paciente era um menino de 9 anos que vivia na República Democrática do Congo. Desde então, foram registrados casos humanos da varíola dos macacos em zonas rurais ou em florestas de 11 países da África: Benin, Camarões, Costa do Marfim, Gabão, Libéria, Nigéria, República Centro-Africana, Congo, RDC, Serra Leoa e Sudão do Sul. 2003. Primeiro surto fora da África. O primeiro surto fora do continente africano foi nos Estados Unidos, em junho de 2003. As autoridades sanitárias dos Centros de Detecção e Controle de Doenças, CDC, registraram 87 casos, dos quais 20 foram analisados e confirmados, mas nenhuma morte. A doença se propagou no país depois da contaminação de cães da pradaria e roedores importados de Gana. 2017. Epidemia na Nigéria. A partir de 2017, a Nigéria passa por uma grande epidemia, ultrapassando 500 casos suspeitos, mais de 200 confirmados e uma taxa de letalidade próxima de 3%, segundo a OMS. 2018 a 2022. Novos casos pelo mundo. Em setembro de 2018, foram notificados casos esporádicos de turistas vindos da Nigéria em Israel. Em dezembro de 2019, maio de 2021 e 2022, a doença também apareceu no Reino Unido. Já em Singapura, um caso foi confirmado em maio de 2019. Nos Estados Unidos foram 2 casos, um em julho e outro em novembro de 2021. Maio de 2022, série de contágios na Europa e nos Estados Unidos. A partir de maio de 2022, apareceram casos em países onde a doença não era endêmica até então. No Reino Unido, uma série de contágios foi detectada no começo do mês. No dia 20 de maio, o país somava 20 pacientes. No mesmo período, a doença afeta também a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal e Suécia. A OMS registra, então, 80 casos confirmados no mundo, incluindo contágios nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. No final de maio, os Estados Unidos anunciaram a vacinação dos casos de contato com imunizantes contra a varíola, igualmente eficazes contra a varíola dos macacos. No dia 26, a União Europeia, UE, começou a preparação para a compra conjunta de imunizantes e tratamentos contra a doença, enquanto a França realizou as primeiras vacinações de casos no dia 27 de junho. Mais de 1.000 casos da varíola dos macacos em 29 países. O presidente da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou em 8 de junho mais de 1.000 casos confirmados em 29 países em que a doença não era endêmica até aquele momento. No dia 25, o presidente da OMS considera o surto como uma ameaça muito preocupante para a saúde, mas não o suficiente para uma emergência sanitária mundial. 21 de junho, com cerca de 800 casos, o Reino Unido pede a vacinação preventiva dos homens de risco, em particular os homossexuais com múltiplos parceiros. Julho, mais de 14.500 casos em 70 países. No dia 8 de julho, a França também propõe a vacinação preventiva. No dia 19 de julho, os Centros de Detecção e Controle de Doenças informa mais de 14.500 casos confirmados em aproximadamente 60 países nos quais a doença era, até então, desconhecida. Os países europeus, Estados Unidos e Canadá concentram a maioria dos casos. 23 de julho, a OMS ativa seu nível máximo de alerta por causa da varíola dos macacos.